Graça e paz a todos, amém? Você pode se sentar. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui nessa noite e poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu quero fazer apenas uma reflexão com vocês. Eu quero começar expondo a vocês algumas coisas que eu acho que precisam ficar bem nítidas, bem claras para todos nós. Nós temos um Deus que quer que sejamos felizes e plenos. Nós temos um Deus que nos ofereceu vida abundante, mas expôs também que durante essa vida abundante teríamos provações. As provações seriam pontuais. A vida seria abundante. Hoje eu vejo gente vivendo vida pontual e sofrimento abundante. Eu sou da tese que sofrer é verbo. Então nunca conjugue o verbo sofrer na primeira pessoa. Eu não sofro, mas tu sofre. Nós não sofremos, mas vós sofreis. Eles sofrem. Se você parar para pensar, talvez alguns questionamentos vão permear sua mente. Porque a vida, primeiro, ela não é uma prova de velocidade, ela é uma prova de resistência. E ela é composta de provações, sim, mas também de erros. Deus é bom. Repita isso: Deus é bom, misericordioso e justo. Isso. Ele é bom para te fazer feliz, para te dar coisas boas. Ele é misericordioso porque tem paciência conosco. Mas Ele é justo para nos fazer colher aquilo que nós plantamos. O tema da minha mensagem hoje é vozes. Parece estranho, mas já já você vai entender. Aquilo que nos impulsiona a tomarmos decisões. Aquilo que fala a nossa mente a respeito de escolhas. Vozes. Eu separei 5 vozes para expor a vocês. Mas eu ainda preciso te lembrar. Repita: Deuteronômio 28. De novo, Deuteronômio 28. Ele tem 68 versículos. Fala 68 versículos. Qual é o texto? Qual o texto? Ele tem quantos versículos? 14 versículos. Fala de bênção. Quantos versículos ele tem? Quantos falam de bênção? 68 menos 14 dá quanto? 54 fala de desgraça. Eu preciso avisar você, que tem gente desavisado, que pensa que se fizer coisa errada vai se dar bem. Vai não, vai se lascar. Vai até ver Jesus, mas rapidinho. Vai passar lá, Jesus vai estar sentado, vai olhar para tu. Jesus vai fazer assim.
Não. Eu estou mandando os outros para o inferno. Não aplaude, não. Sabe qual é o grande desafio como pastor? Eu fiquei muitos anos na itinerância, passando por lugares como esse, pregando a palavra, semeando a palavra, e eu ia embora, e o pastor local que ficava com o resultado. De 10 anos para cá eu me tornei pastor local. Então eu comecei a ver o resultado do que eu pregava na vida das pessoas. Menino, o índice é muito baixo. Tem gente que vem para a igreja, mas sofre. Você pode ver. Ora para Jesus voltar logo. Isso é oração de quem está sofrendo. Dificilmente você vai ver alguém com a vida organizada falando: volta logo, Jesus, volta logo. Quem organizou a vida diz: valeu, Jesus, pode voltar depois. Mas tudo isso tem a ver com as diretrizes. Então eu quero falar com vocês de 5 vozes. A primeira voz, a voz na serpente. Fala comigo, voz na serpente. Não é voz da serpente, tá bom? Porque a serpente não falava. Aliás, eu fico pensando, quando eu fico lendo a Bíblia, se eu estivesse perto de uma árvore, que de repente eu olhasse para uma cobra, e ela falasse: Cláudio, não ia dar tempo dela falar come, porque eu já corri. Então tem uma voz na serpente. Não é a voz da serpente, é a voz na serpente. Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Preste atenção no que está acontecendo. Este texto termina com um ponto de interrogar, o que significa que a voz que está conversando com a mulher está querendo saber alguma coisa. E o que é que ela quer saber? O quanto aquela mulher sabe a respeito de obediência. Por isso é uma interrogação. Por isso a voz quer questionar o que ela sabe a respeito das verdades de Deus, o que ela sabe a respeito do que Deus quer que seja feito. A voz na serpente tem um propósito: fazer com que aquele que a escute desobedeça. E para fazer com que você e eu venhamos a desobedecer, é necessário que saibamos o quanto nós sabemos a respeito da verdade. Quando nós paramos para olhar, é isso que nós vemos. A voz na serpente quer saber o quanto ela sabe sobre verdade, sobre os assuntos que agrada a Deus. O quanto você sabe a respeito de sexo? O quanto você sabe a respeito de sexo antes do casamento? O quanto você sabe de sexo depois do casamento? O quanto você sabe sobre pureza sexual no casamento? O quanto você sabe sobre amar o próximo? O quanto você sabe sobre dinheiro? Qual é a quantidade de informação e de verdade que você tem dentro de você para combater
as investidas da voz que vai falar na serpente. Pare e pense. Às vezes você vai conversar sobre alguns assuntos com pessoas e elas começam a usar um argumento: não, mas o senhor não acha que deveria ser desse jeito? Você não acha que deveria ser assim? O senhor não acha injusto? Não, peraí. Você quer discutir o que é justo sobre aquilo que está escrito na Bíblia? É isso mesmo que você quer fazer comigo? Você consegue entender? Você quer discutir, você quer colocar em xeque o que Deus disse que é certo, e você vai questionar se é certo ou não? Você precisa se converter. A maioria dos treinamentos com bancários, para se tornarem especialistas em reconhecer notas falsas, uma das regrinhas básicas dos melhores treinamentos: nunca dê para ele uma nota falsa. Entregue a ele sempre a verdadeira, porque ele vai acostumar tanto em tocar a verdade, em conhecer a verdade, que a hora que passar algo duvidoso, ele para. Já viu um bancário contando dinheiro? Você dá para ele para depositar e ele começa. De repente ele para. Por que ele parou? Porque na mão dele chegou alguma coisa que está duvidosa. Então ele separa a nota do lado e continua contando as outras. Porque a melhor maneira de você combater a mentira é conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você consegue entender isso? A serpente, ou a voz na serpente, vai tentar descobrir o quanto você sabe. O quanto você sabe sobre as verdades. Olha o que a serpente diz: não é assim que disse Deus? De toda a árvore dos jardins comerá livremente? Sabe o que Eva disse? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comer, nem nela tocar, porque no dia em que nela tocares ou comerdes, certamente morrerás. Foi assim, sim ou não? Mas aí eu te pergunto: Deus disse que não podia tocar o fruto, sim ou não? Não. Ele só disse que não podia comer. Ali a voz descobriu que ela não sabia direito sobre o assunto cujo qual ela estava sendo questionada. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que a voz na serpente é aquela voz que vai usar argumento para tu beber, para tu fumar, para tu cheirar, para tu transar, para tu trair, para tu vai tentar adaptar alguma coisa. Para justificar alguma coisa que é desobediência, mas que você pode desobedecer sem notar que está desobedecendo. Tá bom, pastor, mas como é que eu sei que a voz que eu estou escutando na minha mente, no meu coração, é a voz na serpente? É simples, é a voz mais fácil de identificar. Porque logo depois que você escuta, você tem que esconder. Tudo aquilo que a serpente manda você fazer, depois que você fez, você tem que esconder-se. Você tem vergonha de mostrar. Aquilo traz vergonha para você, para a sua família, para a igreja, para o reino de Deus. Se você tem vergonha das coisas que estão no seu celular, provavelmente quem manda você mexer nele
É a serpente. A voz na serpente é a voz que tende a fazer com que nós venhamos desobedecer. Aliás, é o processo do pecado. Vi, cobicei, tomei e escondi. Se aquilo que você vai fazer e faz não pode ser visto, não pode ser trazido para a luz, é provavelmente quem te mandou fazer foi a serpente. Por isso, assim que eles desobedecem, Deus chega no jardim do Éden. E quando Deus chega no jardim, eles vão fazer o quê? Se esconder. Porque haviam ouvido a voz na serpente. Conheça a verdade. A Bíblia diz que nós devemos fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Eu não quero saber a opinião das pessoas, eu até respeito. Por exemplo, você é vegano. Respeito o vegano. A Bíblia diz que os animais é para nós comer. Presta atenção, fica nervoso ainda não, que eu vou chegar lá. Meus ancestrais não construíram arco e flecha para correr atrás de repolho. Mas eu respeito, precisa aplaudir não, porque tem gente vegana aqui. Aí alguém diz assim, mas pastor, o bichinho, coitado. Ah, é? Deixa eu te explicar. Eu tenho um sítio e lá nós também plantamos. De vez em quando vamos passar o arado, a gente sem querer mata cobra, perereca, rã, sapo, lagarto. Às vezes tem que jogar um germicida, e aí acaba morrendo borboletinha. Em alta escala mata até passarinho, porque não existe produção de alta escala alimentícia que alguém não morra. Então presta atenção. Você quer comer as folhinhas? Você tem todo o direito. Mas quando você quer colocar algo que a Bíblia me autorizou, eu não quero saber muito sua opinião não. Entendeu? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. A Bíblia diz que aquele que obedece a Deus, ele não anda atrás de bênção, a bênção é que anda atrás dele. Eu estou falando para você, esses dias eu estava tomando um banho de piscina, lá em casa, sozinho. Estava lá na piscina, o telefone tocou, atendi, estava distraído. Um irmão falou, e aí pastor, está em casa? Falei, estou. Falei, posso ir aí? Piscininha, sem camisa, o irmão vai chegar, vou ter que me recompor. Mas falei, pode, claro. Eu ia falar que não. Por mim eu falava não. Mas falei, pode. Demorou uma meia hora, ele chegou. Como é que está o senhor, pastor? Eu falei, tudo bem. Irmão, ele levou uma oferta. Pensa numa oferta para mim. Ah, pastor, só vim entregar ao senhor. Peguei aquela bolsa. Ele foi embora e eu falei, Senhor. E eu estava tomando banho de piscina. Imagina se eu estivesse orando. Deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda rapidinho aqui, que eu tenho muita coisa para expor para vocês. Você vai viver com Deus. Não carregue Deus no coração, carregue nas costas, nos ombros, que é lugar de responsabilidade. Por isso que a arca da aliança tinha que ser carregada no ombro, porque sobre você está o nome dele, e sobre ele está o seu nome, e o nome dele terá que ser glorificado através do seu nome, da sua família e dos seus negócios.
Nós temos que viver de forma que a bênção, eu gosto disso. A Bíblia diz, Jesus está conversando com a samaritana e ele diz para ela assim, está lá em Marcos capítulo 4, certo? E Jesus diz para ela, porque Deus está buscando verdadeiros, Deus está fazendo o quê? Deus está o quê? Isso. Então preste atenção, nós temos que buscar a Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso. Buscar a Deus é um modelo, sim ou não? Mas não é o único. Você pode não buscar a Deus, mas viver de tal forma que você se transforme em alguém que Deus está buscando. É um estilo de vida. Para isso nós temos que discernir quando é a voz da serpente, ou a voz na serpente, aquela voz que vai tentar fazer com que nós venhamos fazer o contrário do que Deus disse que deveríamos fazer. Essa é a primeira voz. A segunda voz, para andarmos rápido, a voz da sarça, ou a voz na sarça, porque a sarça não falava. Êxodo 3:4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus do meio e disse, Moisés, Moisés. Olha só, Moisés está apacentando os rebanhos de seu sogro, quando de repente uma sarça começa a pegar fogo. Ele então se aproxima e vai olhar, e do meio da sarça sai uma voz. Que voz é essa? Ela vai conversar com Moisés e dizer, Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é local santo. E a voz vai dizer para ele, chegou a hora de você ir ao Egito para libertar o meu povo. A voz na sarça era uma voz que Moisés achou que tinha ouvido há muitos anos atrás. Ele havia sido treinado para ser um faraó, porque Deus tem tudo sob controle. A organização de Deus é altíssima. Ele quer levar um povo para o Egito, então ele leva um governador para o Egito, José. E o governador do Egito tem poder para abrigar o povo que Deus quer levar. Esse povo cresce, e pelo tamanho deste povo, um governador não teria autoridade para libertá-lo. Então Deus vai colocar no Egito um faraó. É para isso que Moisés é introduzido, adotado pela filha do faraó. Porém Moisés comete um erro. Ele ouviu uma voz que disse para ele que ele estava preparado para aquilo, pronto para ser um libertador, que a hora era aquela. Então ele mata o egípcio, e ele descobre que não era a hora. Ele descobre que queimou uma etapa. Ele não recebe a admiração dos seus, e agora ele tem que fugir, porque a voz na sarça, irmãos, é a voz de Deus para nos dizer o momento certo. O que é muito difícil de pessoas discernirem qual é o momento certo de realizar as coisas. Pessoas fazem coisas certas, às vezes, em momentos errados. Nós temos que ter a sensibilidade. Eu gosto muito de minhas experiências no que diz respeito a casamento. Esses dias, eu moro a 1 quilômetro da igreja, e minha mulher falou, Cláudio, vamos num carro só? Eu falei, vamos. Fomos no meu carro para a igreja. Eu preguei, e na hora de ir embora, estava acabando o culto, ela levantou, saiu, e logo depois eu terminei de pregar, e saí, fui para o lounge para cumprimentar o pessoal.
E aí alguém me perguntou: pastor, cadê a pastora? Eu falei: eu acho que está no gabinete. Um obreiro me disse assim: ela foi embora. Eu falei: foi? Não. Pensei, né? Veio comigo. Há um protocolo em quem sai junto. Se vai embora, avisa. Eu perguntei: foi mesmo? Alguém falou: foi. Falei: sangue de Jesus. Eu fiquei uma fera, porque eu sou gente. Entendeu? Falei: como é que ela fez isso? Olha, irmão, eu fiquei tão nervoso que eu falei: eu vou para casa, eu vou arrumar uma confusão. Tinha alguém conversando comigo. Falei, aí para não passar muita vergonha, eu falei assim: eu acho que ela foi arrumar comida. E fui para casa. Antes de ir, falei até para o Satanás: nem precisa ir, pode deixar que eu resolvo sozinho. Fui para casa, mas fui uma fera. Entrei, subi as escadas, ela estava deitada assistindo televisão, assim ó. Era só matar. Já estava pronto para o sepultamento. E aí agora chega a hora de quem você escuta. Que a minha vontade era arrumar uma encrenca. E eu falei: Senhor, eu tenho muita dificuldade de reclamar com Deus a respeito de minha mulher, porque tem hora que eu não sei se ele é meu pai ou ele é meu sogro. Sempre pede para eu ter paciência. Mas naquele momento eu consegui em Deus força para entender que eu estava certinho, gente. Ela não devia ter feito aquilo. Mas não era o momento de eu tratar sobre aquele assunto. Eu então respirei fundo e ouvi a voz da sarça, que nos indica o momento certo de fazermos. Muitas pessoas sofrem muito. Você não vai ser perfeito, mas tem áreas da sua vida que você não pode brincar. Você pode brincar com dinheiro? Sim ou não? Não pode, dinheiro não tolera desaforo. Você pode brincar com casamento? O troço é até que o outro morra. Pensa, vai demorar. Esse ano eu fiz 32 anos de casado. Minha mulher não morre de jeito nenhum. Tem uma saúde irritante. Você pode brincar com fé? Não. Com vida eterna? Não pode. Fala assim: eu sou um cidadão do reino. Fala. Isso, gente. Até a pimenta é do reino. Por que você vai ficar de fora? Mas muitas pessoas sofrem muito com isso, com essas vozes que as impulsionam a fazer coisas, que colocam sua vida, seu casamento, sua família, seus negócios, suas emoções em ambientes tão hostis de sofrimento. Desde que eu cheguei nessa igreja hoje, todas as canções falam de vitória, impulsionando você a ir para frente, a vencer. Vem aí o melhor tempo da sua vida, você vai ser um vencedor. Olha que coisa maravilhosa. Aí você sai daqui e vai se lascar. Poxa, eu sei que no grupo fica mais fácil. Às vezes o pastor sobe aqui e diz: fala, eu vou vencer. Aí você grita: eu vou vencer. Diga: eu vou vencer, eu vou vencer. Aí acaba o culto, você vai embora. Aí você vai para casa, fala assim: eu vou vencer. Eu vou vencer, eu vou vencer. Estava mais forte na igreja, mas eu vou. Aí você dorme, acorda de manhã e fala: eu vou vencer, gente. Não, eu tenho que vencer. Aí no finalzinho da tarde você será que eu vou vencer, gente? Poxa. Por quê? Porque quem você está ouvindo? Pare de ouvir as vozes que te impulsionam a desobedecer.
Aprenda a ouvir a voz da sarça, aquela que vai dizer: é agora, mas agora Moisés não é mais um garoto, agora Moisés não tem força física, agora Moisés está totalmente limitado, sim ou não? E Deus está dizendo: Moisés, nunca teve a ver com você, com a sua força, com a sua juventude, com a sua expertise, com o seu vigor, sempre fui eu. Entenda isso. Por mais esperto que você seja, habilidoso, é Deus. E nós precisamos entender isso. A terceira voz fala, a voz na serpente fala, que me impulsiona a desobedecer. A voz na sarça, que me fala do momento certo. E agora a voz da jumenta. Só uma coisa esquisita. Serpente, sarça e jumento. Números 22, 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que fiz eu para você me espancar essas 3 vezes? Olha que um jumento alfabetizada, sabe contar. Olha só, a voz na jumenta. Pastor, que voz é essa? Essa é a voz da oposição. Ela é difícil de discernir. É difícil acreditar que às vezes as coisas não estão dando certo porque Deus se opôs. Foi Deus que entrou nesse relacionamento para que ele não fosse adiante. Foi Deus que entrou nessa sociedade para que ela não progredisse. Foi Deus que entrou nessa doença para que não tivesse cura. Nós temos muitas dificuldades de localizar Deus quando os resultados momentâneos não são a nosso favor. Balaão é um homem de Deus? Sim, é. Mas ele está indo fazer algo que Deus não quer que ele faça. Por quê? Provavelmente por causa de grana. Tá? Eu não posso te explicar tudo, mas o assunto, ele é um cara de Deus. Mas Balaque, muito esperto, todas as vezes que Balaão diz que não vai amaldiçoar o povo, Balaque aumenta a categoria dos príncipes, da honra. Sabe, é como se inicialmente, vamos usar a política como exemplo. Quer que faça alguma coisa, mandou um vereador. Aí, não para o vereador. Bom, então agora eu vou mandar o prefeito. Não. Agora eu vou mandar o governador. Agora eu vou mandar o presidente. Agora eu vou mandar a turma do Supremo. Quando a honra sobe, sabe o que me intriga? É que quando Balaão perguntou a primeira vez, Deus disse não. Mas como a oferta que veio depois era maior que a primeira, Balaão foi perguntar de novo. E foi tão bom, sabe, gente, que Balaão agora resolve ir, montado na sua jumentinha. Enquanto ele está indo, ou para onde não deveria ir, o anjo aparece. A jumenta vê o anjo, mas ele não. Ele então, quando a jumenta desvia, ele bate nela, volta ela para o caminho e continua andando. Vão passar num local apertado, o anjo se coloca. A jumenta então acaba se afastando para não bater no anjo e imprensa o pé do Balaão num barranco. Ele para e bate nela de novo.
Ele vai passar num lugar agora que não tem mais como passar, é estreito demais. O anjo para no caminho, a jumenta sentou. Quando ela sentou, ele desce dela e espanca ela a terceira vez. E aí entra o texto aqui, onde Deus abre a boca da jumenta, e ela diz para ele: você já me bateu 3 vezes. Ele disse: você dá sorte que eu não tenho uma espada, senão eu te matava. Nota que ele está conversando com a jumenta e não está nem notando. Ele está tão nervoso. E ela disse para ele: eu já fiz isso com você alguma vez? Ele disse: não. E de repente os olhos dele se abrem, e o que ele vê? Ele vê o anjo. E quem era o anjo? O anjo era a oposição. Às vezes as coisas não vão dar certo, não tem nada a ver com Satanás. Pare de achar que todas as vezes que uma voz vai dizer para você não, é sempre o diabo se opondo. Não. Você tem que ter a sensibilidade, e é esse o grande desafio dos crentes. Nós estamos tão envolvidos com esse ambiente que rouba a nossa atenção, que nós perdemos a sensibilidade. Mas pastor, é muito difícil saber quando é a voz na serpente, quando é a voz na sarça, agora a voz na jumenta. Não é difícil não. O difícil é aproximar você de Deus, para que você seja capaz de perceber isso. Pelas distrações, eu não estou falando de maldade não, são as distrações. Eu sei o ambiente cujo qual nós estamos, mas se você entende um pouquinho de psicologia, quem durante um culto está filmando não consegue prestar atenção do mesmo jeito, porque a mente está dividida. Mas eu entendo que tem transmissão, que tem isso, nós fazemos, mas está errado, porque aquilo inevitavelmente está removendo de nós a sensibilidade naquele momento, onde as coisas estão acontecendo, os milagres estão acontecendo, a cura, Deus está falando, Deus está convertendo, Deus está salvando famílias, e às vezes você está no meio de tudo aquilo, e as coisas estão acontecendo tão perto de nós, mas nunca na nossa vida. Deus se opõe, sim. A voz da jumenta é a voz da oposição. É a voz que vem dizer para ele: não é para você estar indo para aí, rapaz. Não interessa a oferta que te fizeram. Nós precisamos entender isso. Muitas pessoas se atrapalham com essas coisas. A quarta voz, Isaías capítulo 30, verso 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Preste atenção, a quarta voz é a voz por detrás daquilo que você faz, por detrás das suas intenções. É aquele que não vai simplesmente à sua frente, não, ele vai te dizendo aqui, ó, atrás: é esse aqui o caminho, ande nele, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. É o Deus que está por detrás de suas escolhas, é o Deus que está por detrás de suas ações, está por detrás de suas negociações, está por detrás de suas mensagens, está por detrás de seus grupos, está por detrás de suas sociedades.
Ele está por detrás de você. Quando eu comecei a pregar desse jeito um pouco mais, hoje eu estou menos brincalhão, porque eu me tornei pastor de uma igreja. Mas todo mundo achava que era só uma questão de tempo, até eu estar envolvido num escândalo. Por quê? Porque o Cláudio é muito bem-humorado, ele conta piada enquanto prega, ele faz as pessoas sorrirem, é verdade. O que elas não sabiam é que em 1992 eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, e a partir daquele dia eu comecei a colocar Ele por detrás de tudo aquilo que eu iria fazer. Eu sou casado, meu pai casou 8 vezes e faleceu há 4 anos atrás. Queria casar de novo, morreu com 86. 8. Eu sou casado há 32 anos com a mesma mulher, tenho 2 filhos, 2 netos. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por quê? Porque Deus está por detrás. A voz que fala por detrás é a voz da obediência, e você sempre terá direito a escolher. Deixa eu te explicar uma coisa. Quantos ladrões tinha ao lado de Jesus? Quantos? Tinha 2 ladrões? Sim ou não? Jesus podia salvar quantos? Podia salvar quantos? Ele podia salvar os 2? Não. Fala sério. Jesus podia salvar os 2? Sim ou não? Isso. Pastor, por que o senhor perguntou? Porque quando eu vou mudando meu tom de voz para colocar dúvida, algumas pessoas vão parando de responder porque não tem certeza. Você consegue entender? É isso que o diabo faz com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ouvir uma voz que diz por detrás de nós: este é o caminho, andai nele. É desse jeito que eu ando e pronto. É assim que eu vou fazer e pronto. É desse jeito. Por quê? Porque tem alguém por detrás de mim, tem alguém por detrás de você. E esse alguém é Deus. A minha grande preocupação são os resultados do nosso relacionamento com Deus. Queremos viver o incrível, eu já vou falar isso com você, finalizando. O sensacional, o extraordinário, é lógico que queremos, mas precisamos estar percebidos, atentos, de quem é que vai conversar conosco. Há um tempo atrás eu estava num hotel, pedi o sono, e aí eu fui mudando de canal, menino, passou um canal daquele, sabe qual é aquele canal? Educativo. Umas donas peladas, passou assim rapidinho. Menino, uma voz começou a conversar comigo: volta, Cláudio, volta lá. E eu comecei a falar: não, eu sou pastor. E a voz falou: volta, Cláudio, volta, Cláudio, volta, Cláudio. E eu falei: não volta, Cláudio, não volta, Cláudio. E a voz ficava falando: vai ver, bobo, rapidinho. E eu estava com a vontade de ver. Quem tem mais de 35 anos, levanta aqui, só homem. Pois é, nós mais velhos, nós somos da geração dos machos, dos caras que gostam de mulher. Isso. E os mais novos também gostam, mas veio às vezes numas doses menor. Não aplaude não, que eu não estou falando mal de ninguém. Olha para mim aqui. Então, deixa eu falar uma coisa para você. É desafiador. Aí aquela voz ficou: vai, Cláudio, olha. E eu querendo olhar. Falei: Senhor, olha eu querendo olhar. Eu já pequei, né, mas não vou olhar não, hein?
olha no olho, olha no olho, olha no olho. Aí uma voz falou comigo: desliga a televisão. Aí eu desliguei a televisão. Aí a voz que falava olha, ficou assim: olha, 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 olha. Aí eu dormi, mas estava com vontade de olhar. Nós vamos viver as nossas guerras, sim ou não? Sim. Nós precisamos estar atentos a quem é que vai estar conversando conosco. Não interessa o que os outros estão pensando. Davi chegou num campo de batalha, o que tem lá? Um gigante, sim ou não? Está todo mundo com medo do cara. O cara tem quase 3 metros de altura, campeão dos filisteus, quase matou a mãe dele quando nasceu. O cara era grande. E agora Davi chegou, estacionou o jumento dele, uma Ferrarizinha, e perguntou: o que vão dar para quem matar esse gigante? Alguém falou: ó, fica rico, casa com a filha do rei e não paga imposto. Ele falou: pô, bom negócio, hein? Mas tem que estar vivo para receber o prêmio. Ele disse: eu vou matar o gigante. Eu fico pensando, quem foi que falou com Davi que Davi podia matar gigante? O pai dele, sim ou não? Os irmãos dele, sim ou não? O rei dele, sim ou não? Quem foi que falou com ele? Deus. Quando você ouve Deus, não interessa o tamanho do seu adversário. Ele pode ser grande, mas o seu Deus é maior. Nós precisamos ouvi-lo. Mas a última voz, Mateus 3,17: eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho. A quinta voz é a voz da identidade. É a voz que vai fazer você saber quem você é. As pessoas podem confundir você, não interessa, mas você tem que saber que você é filho de Deus. Nós temos que entender isso. Uma voz que me diz quem eu sou. Você tem demônio, falaram para Jesus. Jesus não. Quando Jesus vai ser tentado, preste atenção, ele acaba de ouvir: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ele vai para o deserto. As perguntas do diabo segue um padrão. Se você é o filho de, tentando questionar a sua identidade, tentando convencer você que você não pode ser santo, que você não pode diminuir a margem dos seus pecados, que o mundo te expôs a um sofrimento que você não pode fugir dele. Jesus sabia quem ele era e pronto. Não interessa. Eu não sei o que você tem vivido. Eu sei que você está exposto a todas essas vozes. A voz da serpente, ou na serpente, que vai tentar fazer com que você desobedeça. A voz na sarça, que vai tentar direcionar você para que você descubra o momento certo. A voz na jumenta, que vai dizer para você: não vá por ali. A voz da oposição. A voz da obediência, que vem por trás, te dizendo: permaneça, fique firme. E a voz da identidade, que vai mostrar para você quem você é. Se você aprender a discernir isso, isso norteará as suas decisões. Nós estamos vendo o Evangelho se expandir de uma forma tão intensa. A quantidade de pessoas que temos aqui, isso não está acontecendo só aqui não. Eu fui pregar num evento ontem,
que era para ter um culto. O pastor falou: Cláudio, vamos dividir em 2. Você vai pregar às 8 e às 10, porque tinha uma fila tão grande, porque o povo está querendo ouvir, porque Deus está fazendo. Aprenda a ouvir, a discernir, a obedecer, a se manter. E pouco você vai precisar falar, porque as pessoas vão olhar e verão o que Deus está fazendo na sua vida.